Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro, segundo escreveu Samuel, no seu capítulo de número 30. Samuel, capítulo de número 30. Estaremos lendo alguns versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. A partir do versículo 1. Todos encontraram? Quem achou diz, eu achei. Eu achei. E vou pro céu. E vou pro céu. Quem não achou diz, eu também vou. Eu acho aí que a gente vai junto. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo 1, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague. Repita comigo, Ziclague. Já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinha posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi, o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar. Porém o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Amém. Olha para o irmão mais bonito que está ao seu lado. É o mais bonito. Você está do lado do seu cônjuge? Sei que você é meio sério, míope. Mas olha para ele comigo. Fala assim: Jesus. Jesus. Tem uma palavra no seu coração. E o tema é zigue-zague. Zigue-zague. Pode se sentar. Eu orei muito pela palavra que hoje eu iria pregar. E eu estou no meu coração há algumas semanas para falar sobre o filho pródigo. John, se você puder, você coloca aqui o cartaz. Viu, John? John, se você puder, coloca o cartaz aqui daquele tema, só para os irmãos verem. Só que o Espírito Santo hoje me conduziu a uma palavra diferente, e ele pediu para pregar essa hoje, e na semana que vem nós vamos pregar sobre o filho pródigo, a síndrome do irmão pródigo. E eu quero muito que semana que vem você convide alguém
esteja afastado da igreja. Você convide alguém que seja um pródigo. Quem entende isso? Então, semana que vem, nós estaremos falando disso. Foi dada uma ordem dos céus, a gente precisa cumprir essa ordem. Mas hoje o maná é diferente. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre zigue-zague. Quando nós observamos a palavra, a gente percebe dentro do texto que o texto tem uma epígrafe. Essa parte em negrito que parece um título desse capítulo é Ziklag é saqueada pelos amalequitas. É interessante notar que os amalequitas foi, depois dos filisteus, o grupo que mais deu trabalho a Israel. E quando nós vemos aqui o texto, a gente nota que isso vai suceder com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós observamos esta questão, a gente vai perceber que mesmo sendo servos de Deus, mesmo agradando a Deus, nós vamos passar por certas situações. Deus, Ele não vai te livrar do problema. É interessante que quando nós observamos o salmista no Salmo, ele vai dizer: nós escapamos porque o laço quebrou, mas Deus permitiu passar pelo laço. Quando nós observamos aqui, a gente vai perceber que Davi estava morando em Ziklag. Ele foge de Saul. E quando Davi foge de Saul, ele vai para a caverna de Adulão. Ele vai para a caverna de onde? E lá na caverna de Adulão, alguns homens, o texto fala, maus pagadores, pessoas deprimidas da sociedade, foi ao encontro de Davi e pediu para seguir a Davi. E Davi, no meio de 400 homens, foram quantos homens, irmãos? 400. Com Davi, 401. Davi ensinou a esses homens não só a arte da guerra, porque Davi, no seu auge de guerra, ele era o maior espadachim que Israel tinha. Davi, ele era hábil com a espada, ele era estrategista de guerra. Só que Davi, ele não ensina só a arte da guerra a esses moços, a esses homens. Davi também ensina a estes a terem uma família, a preservarem os valores de Deus em suas vidas. Se fossem os dias de hoje, era mais fácil 400 cabeças conduzir apenas uma. 400 cabeças influenciar uma. Mas Davi mostra que podemos fazer a diferença. No meio de 400, Davi não desceu do nível, ele continuou no mesmo nível e influenciou todos aqueles homens. Então, para de ser influenciado pelo convívio social que você está. Para de ser uma pessoa maleável com tudo, que passa a mão na cabeça de tudo para agradar os demais. E a gente percebe aqui que Davi, no meio desses homens, ele influencia de tal maneira que eles vão virar os valentes de Davi. Nunca na história houve um exército como este, que preservaram valores por causa de um homem só. Deus está apenas querendo alguém, um homem, uma mulher, para confiar pessoas
para confiar pessoas que podem ter talvez um passado triste, medonho, mas que você vai influenciar por bem. Glória a Deus. E se você não faz isso, você não pode conduzir a tua casa. A gente nota que Davi, ele recebe um presente do rei dos filisteus. Davi já tinha subjugado os filisteus. Só tinha restado um mesclado de pessoas. E o rei dos filisteus estava percebendo que Davi breve iria ser rei de Israel. Mas ele ainda estava fugindo de Saul. E a gente percebe que o rei dos filisteus olha e diz: Davi, eu tenho um presente para te dar. Eu tenho uma cidade chamada Ziklag. Repete comigo: Ziklag foi o presente que Davi recebeu. Só que Ziklag no hebraico significa zigue-zague. Significa ou zigue-zagueando. E a gente nota aqui que Davi vai morar com esses 400 homens nessa cidade. Desses 400 vem mais 200 apoiar Davi do exército de Saul. Agora são 600 homens. E Davi dá a estes homens mulheres. Davi dá a estes homens famílias. Esses homens agora são guerreiros, são pais de família e são servos de Deus. Eles não são apenas guerreiros de guerra, são guerreiros também de lares. Porque não adianta você ser um coronel no quartel e ser um menino em casa. Não adianta você ser a melhor administradora da sua empresa e ser uma desorganização em casa. Não adianta eu ser um pastor no púlpito se eu não sou um pastor na minha casa. E a gente nota que Deus ele vai trazer algumas consequências, vai permitir algumas coisas. Os amalequitas, inimigos mortais de Davi, entram na cidade de Ziklag. Enquanto isso, o Davi estava ajudando Saul, ou tentando ajudar. E a gente percebe que no meio onde acontece uma guerra, Davi agora vai cometer 2 erros. Quantos erros? 2. E o interessante é que esses 2 erros são, para Davi, custou muita coisa. O primeiro erro é que ele levou todo o efetivo. O primeiro erro de Davi é que ele levou todo o efetivo. Você já viu algum exército sair para a guerra e levar todo mundo? Não vai não, irmão. Tem que ficar alguém aonde? No quartel. Glória a Deus. Alguém tem que ficar no quartel. Glória a Deus. Quartel sem soldado é território do inimigo. Glória a Deus. Em outras palavras, não terceirize a educação da sua família. Sai todo mundo para trabalhar. Não fica ninguém. Meu filho fica lá na terra. A irmã, a empregada, está lá discipulando com os valores dela. Meu filho. Território, quartel sem soldado é território do inimigo. Eles levaram todo o efetivo. Eles têm que ir para a guerra, sim ou não? Tinha. Mas tinha que levar todo mundo? Não. Davi com 200 homens venceu uma guerra. Ele teve que levar 600 numa guerra bem menor. Ele não deixou ninguém. O que nos apoia quando estamos em cima desse altar é vocês que estão intercedendo. O que nos apoia quando a gente vai em outros lugares vencer guerras é o quartel que está orando. Glória a Deus. Mas se não tiver
tiver ninguém no quartel, o inimigo ele entra e ele faz a festa. E a gente nota aqui que nós não podemos construir o sucesso sobre o escombro das nossas casas. A gente às vezes se preocupa demais fora. A gente às vezes quer fazer demais fora e esquece os valores dentro. E a gente nota aqui que ele leva todo efetivo. E o segundo erro, eles demoraram demais. Porque quando a gente vence, quando a gente está vencendo, a gente quer vencer mais, né? É assim? Eles estavam vencendo e eles demoraram demais justamente porque eles estavam ganhando. A vida não tem ganho sem perca. O que você anda perdendo para ganhar? Estou trabalhando muito. Mas você pode dar uma parada? Se pode, então vai. Infelizmente o seu CLT tem que trabalhar o dia todo. Trabalhamos demais, perdemos saúde. Trabalhamos demais para ganhar dinheiro, mas perdemos o crescimento dos nossos filhos. Trabalhamos demais e perdemos a essência do nosso cônjuge. Tem maridos que estão sentados do lado de sua esposa e talvez não sabe o que a esposa está passando. Tem gente do seu lado que pela correria do dia você não sabe o que essa pessoa está passando. Você até viu o sorriso dela quando o pastor Ezra pediu para você dar uma risada, mas você não viu o coração. Verdade. Nós estamos perdendo muita coisa para ganhar outras que não fazem sentido. E a gente nota aqui que por eles estarem ganhando, eles demoram. Se você pode não fazer hora extra para chegar em casa mais cedo, faça isso, chega em casa mais cedo. Aproveite a sua esposa. Aproveite os seus filhos. Aproveite a sua casa. Às vezes você chega em cima, sufocado. Não vou para a igreja. E a primeira desculpa, o primeiro lugar que recebe uma desculpa é a igreja. Marca um compromisso para o jovem. Vai ou não vai? Marca um compromisso com a pizzaria? Não, passar mais de fala. Pizzinha. E a gente nota aqui que sua riqueza não está nas coisas que você possui, mas nas coisas que você jamais trocaria por dinheiro. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Suas riquezas não estão nas coisas que você possui, mas nas coisas que você jamais trocaria por dinheiro. Não existe o sucesso ministerial, profissional, que compense o fracasso da sua casa. Glória a Deus. Para eu ser bem sucedido nesse altar, eu preciso ser sucedido no altar que está lá no meu quarto, lá na minha casa. Antes de eu abrir agendas para pregar em outros lugares, eu preciso primeiro abrir a agenda para os céus visitar o meu lar. Em outras palavras, antes de você dar privilégios e oportunidades e buscar outras coisas, primeiro busque o reino dos céus. Jesus falou um negócio que a gente tem esquecido esses dias.
foi muito repetido, mas parece que a gente esqueceu. Ele falou bem assim: olha, mas buscai primeiramente o reino da terra. O reino da terra. O reino da terra? Ai, dos céus. Ai, o reino dos céus. E por que a gente busca a terra? Buscai primeiramente o reino, as coisas. Glória a Deus. Dos céus. E essas coisas, não é todas as coisas. Nem o texto, Mateus 6,33. E essas coisas vos acrescentarei. Que estas coisas, é no texto. Roupa, você vai ter. Comida, você vai ter. Bebida, você vai ter. Presença de Deus, você vai ter. Mas pastor, eu queria um carro novo. Jesus não fala de carro novo. Jesus não fala de casa, de mansão. Jesus está dizendo: se você buscar o reino dos céus, eu vou te vestir, eu vou fazer você comer, eu vou fazer você beber, eu vou fazer você sentir a minha presença e você será feliz. Não precisa de carro, não precisa de casa, não precisa de uma canção. Porque eu busco ele todas as coisas, irmão. Está errada a interpretação. Mateus 6,33. Essas coisas, pronome que Jesus está se referindo ao que já passou. E a gente nota aqui que o fato de estar ganhando, não significa que estou no caminho certo. Está ganhando? Ore. Porque nem sempre uma vitória vem de Deus. Está entendendo isso aqui? Nem sempre quando se está ganhando. Nem sempre quando está ganhando é porque está no caminho certo. Eles demoram demais. Às vezes o inimigo permite que você perde o foco de outras coisas. Tem dinheiro no bolso, mas o filho do bebê não pode. Tem dinheiro no bolso, na conta, mas eu sou rancoroso, não faço nem pix que o irmão está precisando. E aqui não é piada, vamos sério. Eu tenho dinheiro no bolso. A minha conta está recheada. Eu tenho um seguro pago. Mas a minha alma está vazia. E eu não consigo alimentar a alma da minha casa. Eu faço a melhor feira. Eu não sei uma feira grande, porque há um valor de feira grande aí. É sério. É porque as grandes feiras são às vezes falta para marcar. Aí é para o vamos pensar picanha, ovo. Aleluia. É ovo. O pastor disse que come 4 por dia, né? Comida. A pessoal está lá. Glória a Deus. Então, perceba isso aqui. Que hoje você até faz uma feira grande, R$1.500, uma feira grande. Sim ou não? Sim. R$1.500. Não é fácil, né? Você tem um mês de alimentos na sua casa e não tem um dia em que você possa alimentar, porque você é menino, porque você não cresceu espiritualmente, porque você desenvolveu muito o teu bolso, você desenvolveu muito a calça para carregar mais dinheiro, mas não desenvolveu. Glória a Deus. Eu prefiro que os meus filhos futuramente possam não ter dinheiro no bolso, mas que tenham um Deus no coração. Glória a Deus. E eu quero que você entenda que quando Davi estava ganhando, ele demora. E a gente vai perceber o seguinte, que
Deus ele nos mostra algumas coisas para que a gente possa alertar a igreja. Tem um relato em um dos evangelhos que fala que 4 amigos quebram o telhado para levar o paralítico lá para Jesus. Eles tiveram que quebrar alguma coisa para poder curar o paralítico. E eu anotei uma coisa aqui: telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. O que é que você quer quebrar na sua vida? Porque só dá problema. Não. O que é valor na sua vida? Aleluia. Valor é aquilo que não tem preço, que você não consegue pagar. O que é que tem valor na sua vida? O que é que você é capaz de quebrar para salvar a vida de alguém? Para salvar a vida da sua casa? A gente às vezes olha muito para a gente. E teve um homem que esqueceu a própria família, está em Atos 16. Como é que eu faço para me salvar? Aí Paulo falou: não é só você não, é tu e tua casa que crê. É tu e a tua casa. É você e sua casa. Você está aqui, mas Deus está cuidando de lá. Aleluia, de lá. Não se preocupa, está aqui, continua adorando. E Deus está trabalhando lá. Continua exaltando. Após dia está trabalhando, está voltando e vai ter salvação. Quem pode agora? Quando eles voltam, o que é que anuncia o fogo? Quando você está vindo em um lugar e de repente você percebe que tem fogo. Fumaça. Quando eles chegam no arraial, tem o quê? Fumaça. Fogo no arraial. E eles viram de longe. E quando eles chegam na cidade, eles se desesperam. E aqueles homens que aprenderam com Davi valores, que aprenderam com Davi a arte da guerra, que aprenderam com Davi, agora estavam desesperados. E agora eles querem apedrejar Davi. No meio de uma crise, não coloque a culpa em ninguém. A gente não estava na mesma guerra. De repente passamos pelas mesmas situações. E de repente você diz: não, foi fulano. Se você estava do meu lado na guerra, como é que a culpa é minha? Como é que a culpa é sua? E a gente vai perceber que Davi, em vez de chorar, em vez de estar lamentando, lamuriando, ele foi orar. Ele foi orar. Porque no meio da crise você tem que tirar o S. Imagine a palavra crise aí na sua frente. Imaginou? Agora tira o S. No meio da crise, você precisa criar intimidade. No meio da crise, você precisa alimentar, criar, desenvolver a tua intimidade com Deus. Então está passando por luta, ora mais, jejua mais. Essa luta vai passar, mas tenha certeza, essa luta é para te ensinar algo. Eu tenho uma frase do Ego comigo: se Deus não muda as circunstâncias, Ele está usando as circunstâncias para mudar você. A oração não muda Deus, a oração muda o orante. É bonito, e a gente nota aqui que o inimigo tocou em 5 coisas vitais na família de Davi e na família daqueles homens.
Quantas coisas? 5 coisas. Primeiro, ele tocou nas finanças. Ele tocou nos recursos. A primeira causa de divórcio hoje no Brasil são finanças. Casal se casa, aquela coisa toda. Camarada ganha 2.000. Quando casa, a despesa só vai para mim. Que dobra. Não consegue se sustentar, hein? E o divórcio é iminente. A primeira coisa que o inimigo faz é tocar nas finanças. E se a pessoa for levada no seu coração por finanças, ela vai morrer junto. Porque Paulo falou bem assim, olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassarem a si mesmo com dores. 1 Timóteo 6,10. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Não é o dinheiro que é o problema. Se você não gosta de dinheiro, eu gosto. Eu dou dízimo. Mas é o amor ao dinheiro. O dinheiro ele não muda ninguém, ele revela caráter. Tem um jargão que nós usamos aí. Quer conhecer alguém? Dê poder, quer posição, e dê dinheiro a ele. Você vai conhecer a pessoa na hora. Dinheiro no bolso é bênção, no coração é maldição. Quem veio hoje? Glória a Deus. Dívida é você comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não gostam de você. Quer que eu fale de novo? E a gente percebe aqui que dinheiro é problema em 2 circunstâncias. Quantas circunstâncias? 2. Faz assim, 2. Primeiro, faz assim, primeiro, quando tem. E segundo, quando não tem. Você precisa balancear as coisas. Quando tem, você não pode levar para o coração. E quando não tem, você não precisa se desesperar. Porque aquele que busca ele Glória a Deus. pode faltar dinheiro, mas não vai faltar roupa. E não vai faltar alimento. Aleluia. Não vai faltar presença. Você pode, tem gente que tem dinheiro, mas não tem o dono do ouro e da prata, então o dinheiro vai acabar. Mas tenha certeza de uma coisa: ei, pode não ter dinheiro, mas tem o dono do ouro e da prata. Vai ter provisão, vai ter graça, vai ter presença, vai ter unção, vai ter a proteção do Todo-Poderoso. Quem pode adorar, aplauda ele nessa noite. Segunda coisa que o inimigo toca, ele tocou nos cônjuges. Ai, Jesus. Tocou ninguém? Cônjuges. Fala assim, cônjuges. É cônjuge, não. Cônjuges. Tá? Ele separou e afastou. Porque o inimigo, quando entra no nosso lar, a primeira coisa que ele faz é trabalhar para vocês brigarem. Eu não sei para quem está sendo essa palavra. Mas se Deus mandou pregar, eu estou pregando. Cuidado com certas coisinhas. Tá falando lá, estou falando aqui que são coisas pequenas. Ligava lá na quarta, ouviu? São coisas pequenas que vão destruindo. É o cortadorzinho. E a gente nota aqui que ele separa os cônjuges. A terceira coisa, ele tocou na saúde emocional daqueles homens. Aqueles homens estavam vencendo, então a saúde emocional deles estava como? Lá em cima, no apogeu. Sou vencedor. Em outras palavras, eu sou o cara. Quando chegou o primeiro problema, eu não sou ninguém. Ele ainda botou a culpa de Davi. Vamos apedrejar Davi, que ele é o culpado. Davi não estava guerreando com ele. A terceira coisa, tocou na saúde emocional. Cuide da sua saúde emocional. Coloque ela em Deus. Para de colocar ela naquela blogueira que você assiste todo. Porque a gente tem que ter positividade. Você sabia
Você precisa ter fé e vergonha na cara. Você precisa se levantar dessa mesmice de vida, tomar uma guinada, um rumo e fazer coisas diferentes. Quer ter o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas? Não muda nada. A quarta coisa que o inimigo tocou, ele tocou nos filhos, ele prendeu os filhos. Escute isso aqui, por favor. Look at me, please. Olha para mim, por favor. Os filhos, as crianças, quando eram presas para elas não correrem, eram presos com, os grilhões no tornozelo. A corrente vinha, amarrava as mãos, e a corrente vinha e amarrava era um escravo. O inimigo limita o modo de você andar. O inimigo limita o modo de você palpar as coisas. E o inimigo limita para onde você está olhando. É por isso que tem muita gente, muitos filhos, que não sabem nem se vestir direito. Porque os pés, as mãos e o pescoço. Então começa a mudar a sua casa hoje. Começa a fazer um jejum, um detox espiritual da sua vida. Começa a fazer, começa a tirar o celular um pouquinho mais. Começa a dar exemplo, porque ele vê você, ele é esponja, ele vai absorver e vai levar para ele. Então começa a fazer coisa diferente. Vai ler a Bíblia, menino, mas você não é. Você é irresponsável. Fica o dia todo no Instagram. Menino caralho, sabe tudo. Criança é esponja. Sabe de quem é a mente da criança? Fala aí. De quem é a mente da criança? Falou? De que é a mente da criança? Não. De quem é? De quem vocês acham que a mente da criança é? De quem? Uma criança inocente. De quem é a mente dela? Nossa. É? De quem vocês? De quem é a mente de uma criança? É de Deus, dos pais, do diabo, de quem? Os pais. De quem chega primeiro. Se você não chega do seu filho primeiro, Satanás chega. O secretário, a secretária dele chega lá e começa a inculcar coisa. Inculcar e colocar na cuca. Quem está aqui? Glória a Deus. Eu quero trazer uma advertência a essa igreja. A minha alma geme, treme. Fiquei acordado a noite toda ontem, precisando dormir para ir trabalhar, desocupado. É preciso cuidar da nossa casa. É preciso cuidar da nossa herança. Glória a Deus. Para de brigar brigas dos outros. Comece a brigar na sua casa. Trata a esposa como uma plebeia e de noite que é uma princesa. Para com isso. Se converter. É por isso que ela fecha tudo. Inclusive, alguma coisa. Você já sabe. A quinta coisa que o inimigo tocou na comunhão. Ele quebrou a comunhão no meio daqueles homens. Ele quebrou? Para fechar aqui a mensagem, que o horário já foi. O que Davi fez? Primeiro, ele não se conformou. Se conformar é tão danoso quanto a incredulidade. Se você se conforma, você é que nem um incrédulo. A moeda só é achada na casa quando a mulher procura. A intenção da mulher, da parábola de Lucas 15, é achar a moeda. A intenção de Deus é falar para a mulher: a casa está bagunçada, arruma. Segundo, o que Davi fez? Chorou. Ele fez o quê? Chorou. Chora na presença do Senhor. Glória a Deus. A terceira coisa, ele se animou em Deus. Está no texto, depois você lê. Ele se animou em Deus. Então significa dizer o seguinte: o teu choro
não te impede de você se animar naquele que é todo poderoso. Quarta coisa, Davi orou. Davi? Não existe oração errada. Errado é não orar. Sua crise não deixa Deus em crise. Ore. O Pai, o interessante é que Jesus falou isso, ó, entra no teu quarto, que o Pai que te vê. Escuta aqui. Oração, a gente faz o quê? A gente faz o quê? Fala, né? Mas o Jesus falou, o Pai que te vê. Oxi, não era o Pai que ouve? Mas por que Jesus é o Pai que te vê? Porque Ele já sabe que você vai orar. Ele só quer te ver. Orar ao contrário é o quê? Raro. Porque raramente quem ora, raramente tem vitória. Glória a Deus. Amém? O que Davi fez? Ele fez tudo isso. Agora, quando Davi faz tudo isso, o que Deus faz? Primeiro, ele respondeu a oração de Davi. Ele? Porque quem ora é um monólogo. É um monólogo? Sim ou não? A oração é um monólogo? Não, é um diálogo. Monólogo é quando você só fala. Mas a oração é um diálogo, porque ele também responde. Ele também responde. Ele também responde. Ele também responde. Clama a mim. 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 Porque eu responderei. Segundo, Deus fez uma promessa. Deus respondendo Davi, ele faz uma promessa. Qual foi a promessa? Versículo 8, ele faz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. A resposta de Deus foi: eu estou te respondendo sim, eu estou mandando você ir, e eu te prometo que você vai alcançar e ninguém vai se perder, porque a minha graça vai contigo. Aleluia. Escute isso aqui. Glória a Deus. Existem 3 tipos de respostas de Deus que Deus pode dar numa oração: sim, não ou talvez. Qual é a melhor? Se não ou espera, melhor dizendo, pera. Se não ou espera, qual é melhor? Não. Todas são boas, porque Deus responde. Se for sim, amém, você vai. Se for não, é porque Ele está preparando outra coisa. Glória a Deus. Se for espera, é porque está preparando. A terceira coisa que Deus faz: Deus restaura a família de Davi e a dos 600 homens. A última coisa que eu fecho aqui dizendo o seguinte: quando Davi chegou no acampamento amalequita, o acampamento estava em festa. O acampamento estava em festa. Todos cantando, jubilando. E aqui eu faço uma pergunta: quando a sua casa está reunida, o inferno festeja, você alegra? Todas as famílias presas e o inferno festejando. Mas hoje Deus está mudando o quadro de família. Deus está tirando correntes espirituais. Vai andar de novo, vai tatear de novo, vai mover a direção, porque Deus ele vai direcionar a sua vida. E detalhe, escute isso: quando Davi ataca, vence, ele pega a família e os despojos. Sabe o que é despojo? Aquilo que era do inimigo: prata, ouro,
está dizendo? Quando essa vitória sobre o inimigo acontecer na tua casa, não se preocupa, trarei despojo, trarei bênçãos, trarei riquezas, trarei a minha graça, mas primeiro, lute pela sua casa. E eu fecho dizendo o seguinte: você é bastante itinerante e fazer parte de alguns núcleos acadêmicos. Eu sou muito visitado para algumas reuniões. E de repente eu estava indo para uma muito importante. E as pessoas estão me esperando. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. E de repente, quando eu cheguei em casa, o Levi, meu filho, ele estava com a bola e disse: bora, vem cá, pai. Eu não tinha visto dele o dia todo. E eu, filho, papai está muito atrasado. Papai tem que ir na igreja. Você vai para a igreja? Ele aceitou, mas ele ficou com aquele zoinho. Sabe, aquele zoinho do gato? Quando o gato fala: sabe quando seu filho olha e você não pode cumprir assim? De repente eu olhei para ele. Quando eu entro no carro, quando eu vou bater a chave, o Espírito Santo falou na hora comigo: está pregando muito e vivendo pouco. Me assustei. Eu olhei para o celular e digo: não posso ver. Saí do carro, tirei o carro fora. Ele disse: filho, para de cair bola. Ele olhou para mim: pai, o senhor vai brincar comigo? O senhor não vai para a igreja, não? Não, vou ficar com meu filho.